A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Chegou domingo, né? Momento de aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje é a nossa lição de número 11. Já de número 11. E hoje é o título da nossa lição: Daniel e os leões. Olha, tá no livro de Daniel essa história, no capítulo 6, do versículo 1 até o 28. Bom? Então, tá bom. Obediência, né? É que a gente vem aprendendo já há alguns dias, né? Conhecer a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar bastante sobre obediência, tá bom? E a nossa frase do dia, olha só. Obediência a Deus em primeiro lugar. Antes de mais nada, a gente deve obedecer a Deus, tá bom? Antes de tudo, antes de obedecer a qualquer pessoa, a gente precisa obedecer a Deus, né? Que Ele está acima de tudo e de todos, o nosso Deus. Isso aí. Então, crianças, o nosso textuário, olha só. O nosso textuário. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Nossa, tia, tá, mas então eu não posso obedecer as pessoas, só a Deus? Não. Primeiro a Deus, mas nós temos que obedecer a algumas pessoas sim, nós já vamos aprender isso bem certinho, tá bom? Vou deixar aqui. O que você faria, tia vai fazer uma pergunta pra gente pensar sobre o nosso textuário. O que você faria se um adulto que você precisa obedecer, tipo o papai, a mamãe, o professor, se alguém assim, adulto que você tem que obedecer, pedisse pra você fazer alguma coisa errada? Ai. Tipo, pra mentir, pra fazer alguma coisa errada. O que você faria? Você obedeceria ou não? Eita! Crianças, essas palavras desse versículo foram escritas pelo apóstolo Pedro. Foram ditas pelo apóstolo Pedro, quando as autoridades de Israel ordenaram que ele e os demais apóstolos não pregassem mais a respeito de Jesus. Ué, daí ordenaram para eles não pregar, daí eles tinham que parar de pregar? Não. Os apóstolos eram obedientes às autoridades da nação. A gente precisa obedecer. Eles eram obedientes, mas acima de tudo, eles obedeciam a Deus. Eles sabiam que a vontade de Deus era que eles continuassem falando a respeito de Jesus. Por isso, eles desobedeceram às autoridades locais e obedeceram a Deus. Primeiro a Deus, tá? Deus está acima de tudo e de todos. Então, nós primeiro precisamos obedecer à vontade de Deus. Crianças, na história de hoje, Daniel recebeu ordens de dirigir suas orações ao rei. Vocês acreditam? Pediram para ele fazer oração para o rei. Não era mais para orar para o papai do céu. Era para orar para o rei. Adorar ao rei. Ai. Ah, não, mas ele não ia fazer isso. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia estar entristecendo o papai do céu. Ele era obediente ao rei. Mas acima da vontade do rei estava a vontade de Deus. Isso mesmo. A quem ele devia obedecer em primeiro lugar. Tá bom? Para vocês entenderem. A gente precisa obedecer às autoridades. Mas quando eles pedem para fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, aí a gente tem que obedecer primeiro a Deus. Você deve ser obediente a seus pais, a seus professores, ao diretor da escola, às pessoas mais velhas e etc, né? Mas se uma pessoa dessas mandarem você fazer alguma coisa errada, que é pecado, que vai entristecer o coração de Deus, você deve se lembrar deste versículo. Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Beleza, meus amores? Vamos lá então, né? Conhecer essa história de hoje. Eita, essa história tá prometendo, né? A história de Daniel e os leões. Crianças, o rei Dário, ele era o rei lá da nação, né? E daí, ele tinha muita coisa para fazer. Nossa, tantas tarefas para o rei. Aí ele decidiu instituir
120 presidentes para ajudar ele a cuidar de todos os afazeres do reino. E para cuidar desses 120 presidentes, ele escolheu 3 homens para serem bem importantes, que era para vistoriar, para cuidar desses 120 homens, entendeu? Primeiro o rei colocou 120 homens para ajudar a cuidar, porque era uma cidade muito grande, né, um país. E aí, para cuidar desses 120, 3 homens. E entre esses 3 homens estava Daniel. Daniel, ele era um desses 3 homens que ajudava a cuidar dos presidentes. Era um dos príncipes que ajudava a cuidar lá do país, tá? Que o rei Dário tinha confiança total em Daniel. E Daniel, criança, vocês estão vendo ele orando aqui? Ele era servo do Papai do Céu, temente a Deus. Olha, que legal, né? Então, ele era um desses homens, ele era um homem muito importante. Ah, só que assim, ó, Daniel, ele era muito competente, o Papai do Céu dava estratégias para ele, ele era muito inteligente. Ele começou a se destacar entre esses príncipes e entre esses presidentes, todos que o rei colocou. Ele começou a se destacar, o trabalho dele era um trabalho de excelência. Aí, o que aconteceu? Os outros príncipes começaram a ficar com inveja de Daniel. Vocês acreditam nisso? Que coisa feia! Começaram a procurar defeito. Ai, vamos ver o que Daniel faz de errado, né? Assim, nos trabalhos dele, o que ele faz de errado. Mas Daniel não fazia nada de errado. Aí eles falaram assim, só tem um jeito. Daniel, ele era honesto, direito, por isso eles não encontravam nada de errado na vida de Daniel. Aí eles planejaram fazer uma armadilha para Daniel. Aí eles começaram a ficar de olho em Daniel. Vocês estão vendo Daniel orando aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Tá vendo lá atrás, ó? Uns hominhos espiando ele, dá pra ver? Olha só, espiando Daniel orando. Ai, ai, ai. Nossa. Claro, a gente só vai conseguir destruir Daniel se a gente armar uma armadilha contra essa fé dele. Porque esse homem ora 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele abre a janela na direção do templo, lá para Jerusalém. Era longe que ele morava, crianças, longe da igreja. Mas ele abria a janela dele, ó, na direção da igreja, lá do templo, e dobrava o seu joelho e falava com o Papai do Céu. 3 vezes por dia. Olha que lindo, né? Que exemplo bonito de Daniel. Ah, daí eles falaram, já sei. Vamos armar uma armadilha bem armada para Daniel. Não vai ter como ele escapar, não. Ah, não vai dar para ele escapar dessa. Aí eles vieram com toda puxação, sabe? Aqueles homens bem assim, ó, falaram assim pro rei. Rei Dário. Olha lá, ó, falando com o rei, esse aqui é o rei Dário. Vocês estão vendo? O rei Dário. Aí eles se reuniram e armaram um plano e vieram apresentar o plano pro rei. Viva rei Dário, para sempre, majestade. Nós nos reunimos, majestade, com os governadores e príncipes e resolvemos estabelecer a seguinte lei. Durante 30 dias, as pessoas só podem fazer oração e preces para o rei. O rei vai ser tipo um deus. Durante 30 dias, ninguém pode orar para nenhum outro deus. Só para ti, ó rei Dário. Olha só o que eles aprontaram. E assim, quem desobedecer essa lei vai ser lançado numa cova de leões. Oh, nossa, que armadilha. Rei Dário, assina aqui com seu anel. Antigamente, crianças, quando eles faziam uma lei e o rei colocava assim, ó, o anel, né, que ele esquentava lá na cera e firmava com o anel, significava que essa lei tinha que ser cumprida. Ninguém podia revogar essa lei, nem o rei. Então ela tinha que ser cumprida. Então eles vieram e falaram, pensa rei, todo mundo adorando só ao rei, fazendo oração só pro rei, o rei vai ser um deus na terra aqui. E todo mundo só não vai poder orar para nenhum outro deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para o Deus verdadeiro. Nossa! Aí, crianças, o rei ficou todo orgulhoso com aquela ideia. E ele logo assinou o decreto. Falou,
Ninguém mais pode mudar esse decreto. Vocês acreditam, crianças? Agora fala para todo mundo que tem que adorar o rei, orar só pro rei durante 30 dias. Não pode orar para nenhum outro Deus. Ai, ai, ai. E o que vocês acham, crianças? Será que Daniel ia parar de orar pro Deus verdadeiro e começar a orar pro rei? Fazer petições pro rei? Ai, 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 é claro que não. Daniel sabia que era mais importante obedecer a Deus. Mas o que ia acontecer para quem desobedecesse? Cova de leões, famintos. Meu Deus. Ixi, daí eles foram lá de novo espionar se Daniel ainda estava orando. E o que aconteceu? Encontraram Daniel orando. Aí eles vieram falar para o rei, correndo. Rei, o senhor assinou o decreto de que não era para ninguém adorar outro Deus, orar para outro Deus. Pois você acredita, rei, que Daniel não te obedeceu? Daniel, rei, não respeita o Senhor. Ele desobedeceu a sua ordem. 3 vezes por dia ele continua orando para o Deus dele. Daniel tem que ser jogado na cova de leões. Nossa, e o rei gostava muito de Daniel, crianças. Vocês acreditam? Ele ficou triste. E ele ficou a noite inteira e ele não conseguiu nem dormir. Ele ficou a noite inteira e não conseguia comer, não conseguia dormir, pensando como é que eu posso salvar Daniel se eu já assinei a lei. Mas ele não achou como desfazer. Assim Daniel foi trazido e foi lançado na cova de leões. Olha os leões, crianças, que medo! Jogaram Daniel dentro da cova de leões. Aí o rei falou bem assim, espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, salve a sua vida, Daniel. Aí os homens empurraram Daniel lá para dentro da cova e fecharam a entrada com uma pedra bem grandona. E Daniel ficou lá dentro, junto com os leões. E ele não parou de adorar a Deus. Não parou de buscar a Deus, né? Às vezes a gente, por coisas tão poucas, né, crianças, esquece de Deus, deixa Deus de lado. Não fala mais com o Papai do Céu. E olha para Daniel, que exemplo lindo. Mesmo na cova de leões, ele não deixou de ser fiel a Deus, né? Ai, meu Deus, e o rei ficou lá, não conseguiu dormir. Aí os músicos vinham para tentar alegrar o rei, para tentar fazer ele descansar, mas não. Ele de manhã bem cedinho, daí ele correu lá, bem cedinho, e daí ele clamou assim, Daniel, com a voz angustiada, ele estava muito triste. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu te livrar dos leões, Daniel? O que vocês acham, crianças? O que será que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Que o rei viva para sempre! Era a voz de Daniel. Daniel estava vivo. O meu Deus, ó rei, mandou um anjo que fechou a boca dos leões para que não me ferissem, porque eu nunca desobedeci o meu Deus. Olha que lindo. Rei, eu não cometi nenhum crime contra o Senhor, rei. E mais que depressa, o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões. E como o rei estava alegre por ver que os leões não fizeram nenhum mal para Daniel, crianças, ele ficou muito feliz de ver que Deus tinha livrado Daniel. Aí o rei falou bem assim, aqueles homens que armaram essa armadilha para Daniel, traga eles e joga eles dentro da cova de leões. Acredita que ele fez isso? E antes daqueles homens chegar lá no fundo da cova, os leões já tinham despedaçado eles, comeu eles, destruiu até os ossinhos, de tanta fome que os leões estavam. Porque eles não serviam a Deus. Eles tramaram contra Daniel e eles que acabaram sendo devorados pelos leões. Nossa, que Deus poderoso, né, crianças? Transformou uma situação que era para matar Daniel. Deus transformou e mudou toda a situação e livrou Daniel daqueles leões. E deixou o rei tão feliz. Aí o rei escreveu uma outra ordem para todo o reino. Ele falou assim, eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel, o Deus a quem Daniel adora.
porque ele é um Deus vivo que vive para sempre. Porque Daniel obedeceu a Deus acima de todas as coisas, Deus livrou ele dos leões. E ele continuou sendo uma pessoa muito importante naquele reino. E fez com que o rei acreditasse no poder de Deus. E todas as pessoas que viam essa história, né, que ouviram, que viram Daniel saindo inteirinho de lá, confiaram no poder de Deus, o único digno de ser adorado. Certo? Que linda essa história, né, crianças? A gente precisa aprender com Daniel. Porque às vezes, por muito pouquinho assim, a gente quer reclamar, já quer parar de orar, já quer parar de ver a escolinha dominical, já quer parar de ler a Bíblia. Não, tá? Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias. Vamos também sempre buscar a presença de Deus, tá bom? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que traz alegria para o nosso coração. É o Deus vivo que cuida de nós. Amém? Ok, agora vamos falar o nosso texto, Áureo, e cantar o nosso corinho, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Texto Áureo. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. A gente vai cantar um pedacinho do hino 84 da harpa, tá bom? Que é bem assim, ó. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões, na cova estou com Daniel. Amém, crianças? Deus abençoe.